Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso Citiuscast de número 33. Hoje a gente vai falar aí um pouco aí sobre exercício físico e dor, né? Por que que o personal trainer deveria saber mais aí sobre a dor, tá? E hoje a gente está com um convidado especial aqui, que é a Camila. Se apresenta aí pra gente, Camila. Olá, pessoal. Bem, meu nome é Camila Galdereto, para quem não me conhece, eu sou graduada em Educação Física pela UFJF, também sou graduada em Fisioterapia pela Universo, pela Universidade Salgado de Oliveira, aqui de Juiz de Fora. Tenho minha pós-graduação em Atividade Física em Saúde e Reabilitação Cardíaca, e desde o início da minha formação eu venho trabalhando com a traumatortopedia, então, assim, tenho uma experiência em relação à dor crônica, e estamos aí para bater esse papo aí, vai ser bem legal. Show de bola. Tô aqui também com o grande Renato, né, Renato? É isso aí, né? O pessoal já até sabe que eu tô na área, né? Então nem precisa apresentar nada, não. Mas estou aqui para a gente bater esse papo com a Camila e aprender um pouco de uma das áreas que eu acho que, assim, muito profissional e estudante de educação física tem dúvida, não sabe direito como lidar, porque realmente isso não é matéria que a gente vê na faculdade, né? Isso, para você entender sobre isso, você tem que buscar um pouco além, você tem que estar além da formação acadêmica comum, né? E é para isso que a gente está fazendo esse episódio aqui, para vocês começarem a entender melhor sobre isso e saberem como lidar na prática de vocês. E aí, Camila, até uma dúvida que me surgiu aqui agora, acho que eu nunca te perguntei. Você fez aí a faculdade de fisioterapia e educação física junto? Foi no mesmo momento? Então, quando eu estava esperando o resultado da educação física, porque na verdade eu fiz primeiro para educação física, eu era atleta, né? Então eu recebi uma oportunidade de estar treinando pela Universo, assim, na verdade o meu treinador me ligou na época que eu estava esperando, falou, ó, tá rolando aí como é que chama, gente? Uma bolsa para atleta da Universo, você se interessa? Eu falei, olha, eu estou esperando o resultado, mas vamos lá, porque quem é atleta, né, sabe que Tem que a gente quer aproveitar, né? jogar, a gente não tá nem pensando numa coisa, né? Vamos jogar, né? Exato. Então a Aham. gente começou, eu falei, vamos lá, e fui, a gente fez, né, toda essa parte, e daí me ligaram falando que eu tinha recebido 90% de bolsa lá na época, falei, bem, não posso perder essa oportunidade, já era uma ideia minha fazer a fisioterapia. Então, eu Excelente. falei, bem, vou fazer para fisioterapia e vou ver o que vai dar. Aí sai o resultado da Universo, eu já comecei as aulas, sai o resultado da Federal falando que eu tinha passado. Aí eu comecei as duas juntas. Falei, vou iniciar junto, qualquer coisa eu tranco e tal, só que rolou de fazer tudo e acabou que eu me formei nas duas ao mesmo tempo. Bacana, Pô, imagino que isso tenha é. sido difícil, assim, é bem cansativo, né? Fazer duas faculdades ao mesmo tempo, né? Eu falo que eu não vivenciei faculdade igual todo mundo vivencia, né? Das chopadas e tudo, eu não tinha muito Aham. tempo, porque eu estudava de 8 da manhã às 10h20 da noite, então foi puxado, mas valeu muito a pena, porque são duas áreas que em algum momento elas se complementam. E eu consigo, quando eu vou dar alta para o paciente, geralmente eu passo para um educador físico, né, para ele dar continuidade no trabalho, eu consigo ter essa conversa, esse diálogo melhor com o profissional para a gente tá juntos nessa abordagem aí com o paciente. Pô, boa, legal. Entendi. Então, para a gente começar, que tem alguma pergunta, Renata? Eu só ia perguntar qual modalidade que ela praticava. Ah, boa. Futsal. Futsal? Ah, bacana. Futsal? Futsal. Ó, Eu treinei 12 anos, aí eu jogava, a gente jogou Jogos Abertos Brasileiros, jogos do interior de Minas, né, Jubes, Jabes, Jime, a gente jogava aham. tudo aí. Legal. Essa eu Legal, fiquei até, legal. achei estranho, porque você é alta, né? Eu já estava imaginando já um vôlei, Não, Handball, né? um handball, é. Bacana, bacana. E aí, então, hoje a gente vai falar aqui sobre dor praticamente, né? E aí, sim, primeira coisa aqui, eu gostaria que você trouxesse para a gente o que é dor, uma definição de dor, assim, para a gente começar a trocar essa ideia. sim. Eu acho que dois pontos para a gente iniciar esse bate-papo importantes é assim, por que que o profissional, porque a gente fala muito em dor, mas o que é dor, né? A dor é dor, né? Geralmente o pessoal resume assim, só que dor é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, antes de ser educador físico, médico, fisioterapeuta, nós somos profissionais da saúde. E em algum momento, uns mais, outros menos, dependendo da área de atuação, vai lidar com o cliente ou com o paciente que tenha dor. Então, é importantíssimo a gente compreender. Eu falo que, eu vou dar um exemplo simplório, mas que eu acho que pega bem nessa questão para a gente exemplificar. Quando você, por exemplo, você quer descrever um objeto, né? Eu vou descrever uma bola.
Se você souber, se tiver no seu HD, né, o que são as cores, as formas geométricas, as dimensões, quando você vai descrever aquele objeto que é a bola, você fala, olha, essa bola é azul, ela é redonda, ela é grande, você começa, isso te facilita descrever aquilo. E se a gente transferir esse exemplo para a dor, quando você vai, no caso no cliente, conversar com ele, você vai saber o que perguntar e vai saber colocar esse cliente em alguma posição ali em relação à dor. Você vai ter um descritivo maior para compreender a dor. Se você não compreende todos os processos da dor, não precisa de ser uma forma aprofundada, mas pelo menos o básico da neurociência da dor, você não sabe descrever o que aquele cliente está trazendo para você. E muitas vezes o profissional, ele leva isso para um ponto de vista ruim, que ele começa, isso aí é psicológico, isso aí é exagero, por não compreender todo esse processo. Então, assim, o profissional da saúde, ele precisa entender pelo menos o básico sobre dor, até porque em relação à dor crônica, tem um dado aí da Associação Internacional do Estudador que é bem alarmante, 1 em cada 5 pessoas no mundo apresenta dor crônica. Então, assim, esse público, ele precisa de uma assistência, muitas vezes, multidisciplinar. Então, para a gente conseguir conversar com o médico, fisioterapeuta, educador físico, para a gente conseguir se encontrar nesse processo, a gente tem que estar falando a mesma língua. E a neurociência da dor está trazendo bastante coisa interessante para a gente começar a falar a mesma língua. Então, os profissionais da saúde, naturalmente, eles vão ter que concorrer para esse conhecimento da neurociência da dor. Bacana, então, bacana. assim, falei muito aqui, mas vamos à definição. Então, assim, em relação à dor ela é uma experiência, né? Então, se a já parte pela própria definição que a dor é uma experiência, cada uma vai ter a sua. Então, assim, a gente pode sofrer o mesmo processo, vamos colocar aí uma lesão real, né? Porque a dor, ela nem sempre ela representa uma lesão real, mas se eu torci o pé e você torceu o pé numa mesma condição, a minha interpretação daquele estímulo vai ser diferente do seu, que vai ser diferente do Renato, que vai ser diferente de outras pessoas, porque a dor é uma experiência. Ela é uma experiência sensorial negativa, ou seja, aquilo impacta de alguma forma a vida da pessoa, e ela pode estar associada ou não a uma lesão real. Então, nem sempre existe lesão para ver dor. Porque muitas vezes a pessoa, os profissionais confundem assim, os nociceptores que recebem vou tentar não ser mais prática, mas só para explicar essa linha para a gente compreender. Os nociceptores que recebem esse estímulo, eles são terminações nervosas livres, não são específicos. Então, eles recebem estímulos mecânicos, químicos, táteis. Então, assim, quando ele recebe esse estímulo, vai ter uma interpretação do sistema nervoso central como resposta se vai ser dor ou não. Então, nem sempre tem uma lesão, tem uma ameaça. O nosso receptor capta essa ameaça e envia para o sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso central, vão ser várias conexões neurais, várias redes neurais de interpretação daquilo, para você ter uma resposta de dor ou não. Mas a dor, por definição, ela é uma experiência sensorial desagradável, né? Boa, perfeito. E aí, assim, acho que na faculdade, a gente já até discutiu isso, na Faculdade de Educação Física, a gente estuda, acho que praticamente zero, né, sobre dor, né? Você acha aí, assim, que o profissional de Educação Física deveria saber mais, ou não precisa não, quem mexe com parte de dor é fisioterapeuta? Então, aí eu faço uma pergunta para vocês, na prática de vocês, vamos colocar aí que chegue 10 pessoas na academia para fazer o trabalho com vocês. Em algum momento essas pessoas vão ter dor, ou elas já tiveram dor? Ou isso não aparece? Bastante. Então é isso. Com certeza, né? Tem que saber sobre eu dor. acho que assim, se um aluno não teve dor até hoje, não tem dor, alguma hora ele vai ter, né? Eu sempre vejo Exatamente. assim. Vai chegar uma hora que vai ter. Em algum momento ele vai ter dor. Assim, não pode ser no processo que ele tá passando ali com você, ou ele já pode chegar com um histórico de dor, e esse histórico de dor lá na frente pode ter importância. Se ele pode relatar um histórico, olha, aconteceu isso comigo há 5 anos. Ele teve um input de dor há 5 anos, mas ele fala, olha, depois disso, de vez em quando me dá uma dor aqui. E se ele pesquisar mais um pouquinho, isso pode ser um histórico de dor crônica.
né? Então, assim, e às vezes esse histórico é importante para o profissional saber, até para saber como lidar isso lá na frente, se houver alguma coisa. Boa, perfeito. E quais são as principais dores, vamos dizer assim, de forma bem geral, assim, que você vê que acontece dentro de um salão de academia, alguma coisa assim? Eu acho que o profissional, quando chega o cliente, vamos colocar aí com desfecho dor, ele tem que compreender o seguinte, ele tem que compreender se essa dor ela é aguda ou crônica, de forma bem geral, tá? Se é aguda ou crônica, ou seja, se tem menos que 3 meses ou mais que 3 meses, porque isso tudo pode influenciar no processo dele prescrever o treino, tá? Que eu vou chegar lá na frente. Se essa dor foi traumática ou não traumática, né? Então, isso é importante para a gente compreender se, por exemplo, pode acontecer de o cliente chegar para você e, eu tive um trauma ontem jogando bola. Dependendo da avaliação que você fizer, e se você vê que tem alguma red flag, né? Se tem alguma coisa que você vê que pode ser uma urgência, você vai ter que indicar esse cliente. Isso pode chegar na mão do profissional. Não é comum, mas pode chegar, a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, você tem que entender se essa dor ela é traumática ou não traumática, porque isso você a sua conduta avaliativa já tem que ter um olhar diferente. E a gente tem que entender os mecanismos de dores, né? Que a gente tem os 3 principais mecanismos, que é a dor neuropática, onde você tem uma lesão no sistema somatosensorial, ou seja, no nervo, pode ser tanto periférico quanto o sistema nervoso central. Você tem a dor nociceptiva, que você tem a ação o estímulo de nociceptores, e você tem a dor nociplástica, que em algum momento também você vai ter o estímulo dos nociceptores, mas a dor nociplástica, ela já tem uma alteração na condução em alguma parte, desde a periferia até o sistema nervoso central, em alguma parte dessa condução, seja estrutural, morfológica, você vai ter uma alteração nesse processo. Tá? E é importante que o pessoal confunde muito, quem já está estudando, né, os profissionais que já estão nesse caminho de estudo da dor, muitas vezes que a dor nociplástica, ela é uma dor só crônica. Não, você pode ter dor nociplástica aguda. Isso é um fator confundidor muito grande, que às vezes acha que é sinônimo, dor nociplástica e dor crônica, são coisas diferentes, apesar das dores crônicas, a maioria elas estão envolvidas no mecanismo nociplástico, mas isso não é uma relação direta. Na prática, assim, o que seria uma dor nociplástica aí que costuma ter? Então, a gente pode ter, por exemplo, se a gente for colocar em caráter crônico, uma fibromialgia, uma dor lombar inespecífica, que é muito comum chegar para a gente, são dores nociplásticas crônicas. Mas você pode ter uma dor nociplástica aguda, por exemplo, nessa pandemia. Uma pessoa que começou a trabalhar em home, fica muito tempo sentado, o sono começou a ficar ruim, porque o sono, a literatura já mostra uma influência muito grande, que aumenta a propensão de você sentir dor, a privação do sono. Então, a pessoa começou a dormir mal, parou o exercício físico, diminuiu a atividade física por conta da pandemia, começou a trabalhar em home, aumentou o estresse, às vezes por conta de atividades de casa mesmo, de ter que ficar em casa, às vezes com criança e tudo, e isso foi capaz de sensibilizar o sistema nervoso central dela, ou seja, de um estímulo que não era para ser um estímulo nocivo, o sistema linear dele abaixou, e esse estímulo começou a já entrar já ser recebido como estímulo nocivo. Então, o sistema nervoso começou a ser bombardeado de estímulo nociceptivo, e em algum momento aquilo respondeu como dor. Isso é uma dor nociplástica de caráter agudo. Então, a pessoa começou eu comecei com uma dor aqui, na região glútea, e aí você começa a pesquisar. Aconteceu alguma coisa? Você teve algum trauma? Não. Aconteceu alguma coisa diferente na sua vida? Não, tudo a mesma coisa. Então, você começa a pesquisar, fazer essa avaliação, e você vê que ela não tem nenhuma relação com o estímulo nociceptivo, né? Não bateu em lugar nenhum, não teve nenhum estímulo mecânico que justificasse, não tem uma questão neuropática envolvida, então você começa a entender que ela pode ser uma dor nociplástica. É importante a gente entender que a gente trabalha com predominância de mecanismos. Então, assim, se eu estou falando que ela tem um estímulo neuropático, por exemplo, não quer dizer que ela tem só esse mecanismo de dor. Está predominante esse, mas ela pode ter associação desses mecanismos. Então, não é uma coisa, não são caixinhas separadas, pode estar acontecendo junto. A gente não consegue, às vezes,
identificar todos, mas a gente identifica o que é predominante naquele momento, naquela avaliação. Boa. Tem alguma pergunta aí, Renato? Eu tenho uma pergunta que eu acho que assim, é bem relevante para a nossa área da educação física aqui, né? E a Camila pode com certeza clarear para a gente sobre essa questão. Que é o seguinte: se tem uma dor que é muito comum de ser discutida na educação física, é a dor muscular tardia, né? Que é aquela questão do músculo ficar dolorido depois do treino. A pessoa acaba de treinar, não está sentindo nada, aí às vezes 24, 48 horas depois ela começa a sentir dor muscular. E por muito tempo as pessoas achavam que isso era sinal de que o treino foi bem feito, né? Até hoje tem muita gente que acha isso, o treino bem feito é aquele treino que quanto maior a dor, melhor, né? Veio até aquelas grandes frases de antigamente, né? No pain, no gain. Então, assim, você tem que sentir dor para estar melhorando. Só que, assim, com o avanço do exercício físico, né, já tem vários estudos que mostram que não necessariamente. Até porque eu gosto sempre de dar o exemplo que é o fisiculturista que está treinando em alto nível, por exemplo, musculação durante boa parte da vida dele ali. Se ele um dia for resolver fazer uma maratona ou for jogar futebol, que seja, e ele não está acostumado, ele vai sentir muita dor muscular tardia. Isso não significa que aquele treino de futebol, aquele treino de corrida vai ajudar ele a hipertrofiar. Então, quando a gente fala de dor muscular, e hipertrofia, por exemplo, né? O que você poderia comentar assim para o personal trainer ficar ciente, né? Vamos supor, é necessário o aluno estar sentindo sempre dor, né? A dor é algum sinal para a gente, até para o próximo treinamento a gente pegar mais leve. O que você lida em relação à dor muscular tardia? Você tem algumas ideias para desenvolver em cima disso? Eu acho que o que a gente tem que discutir em relação a isso é assim, existem dores que serão fisiológicas, né? A gente tem que compreender que vai ter um processo de dor fisiológica e que isso tem, mesmo que, não que às vezes passou em excesso, mas isso é a captação de cada organismo vai responder de uma maneira, mas a gente tem que compreender que ela é um processo que tem que passar. Porque isso é interessante que você falou pelo ponto de vista de muitas vezes esse paciente, esse cliente que tem dor, ele não suporta essa dor pós-exercício. Muitas vezes, dependendo do grau de dor que o paciente tem, da intensidade da dor, ele não suporta isso e ele começa a ver isso de uma maneira negativa. Ele não vê a dor como um processo fisiológico, passageiro normal, porque tem dor, a dor é normal, né? Assim, tem dores que são normais e vão passar. Então, ele começa a ver isso de uma maneira negativa. E ele, muitas vezes, não adere ao treino, e dependendo, basta uma sessão, um treinamento, porque se ele for um cliente que é cinesiofóbico, ele tem medo do movimento, ele tem evitação, ele acha, porque a gente tem muito a questão que eu acho muito interessante a gente falar do nocebo verbal, porque muitas vezes o cliente chega para você, mostra um exame de imagem, fala assim, assim, não é comum vocês pegarem exame de imagem, mas às vezes ele relata o exame para vocês, né? E fala assim, olha, eu tenho uma hérnia e eu tenho essa dor aqui, essa dor é da minha hérnia. Ele já faz essa relação, já chega com essa relação pronta, apesar de nas dores não traumáticas, musculoesqueléticas não traumáticas, agudas e crônicas, essa relação de exame e sintoma ser baixíssima, baixíssima mesmo. Mas ele coloca aquilo como uma realidade. Então, ele já está com medo daquele movimento. Se você pega, faz um treino, que ele vai sentir dor depois, mesmo sendo uma dor passageira, fisiológica, ele vai entender aquilo como uma agressão ao corpo dele. Então, ele vai falar, bem, isso aqui está me piorando, eu senti dor, e muitas vezes ele não sabe determinar essa dor, sabe, isso aqui é dor muscular, isso aqui é dor... Ele não consegue determinar isso, e muitas vezes ele não adere ao exercício. Eu acho, em relação a essa dor tardia, o ponto mais importante em relação aos pacientes que têm dores é considerar essas questões. E a gente aqui na CITES, a gente fala muito sobre aderência ao treinamento e como que a gente deve priorizar isso acima de tudo, né? Como que a aderência tem que ser o fator primordial. E aí você cita muito bem isso, porque eu acho que eu já conheci alunos que realmente desanimaram de treinar por conta da dor tardia. E às vezes ficam mais desanimados ainda de voltar a treinar por conta de ter sentido muita dor, né? E falar assim, não tô a fim de sentir aquela dor não, né? E outras duas coisas que eu ressalto em relação a isso, né, muito na mesma linha do que você comentou sobre aderência, é o aluno que às vezes vai recorrer a anti-inflamatório por conta dessas dores, né,
fazendo algo que vai ser até prejudicial aos resultados dele. E Uhum. também ao aluno que vai fazer a próxima sessão de treinamento está com tanta dor muscular que ele não consegue nem ter um bom rendimento, porque fazer o movimento dói e aí ele não consegue nem render na sessão de treinamento, né? Então, assim, além dessa prioridade máxima da aderência que a Camila citou, acho que tem esses dois fatores também que são colaterais e que tem que estar muito ciente na hora de desenvolver os treinamentos, para que sejam evitados ao máximo, né? E isso, assim, para a gente, na área da fisioterapia, a gente fala que o melhor exercício é aquele que o paciente ou o cliente faz. Então, assim, eu Perfeito. sei que, logicamente, vão ter objetivos, né? Eu tenho objetivo de hipertrofia, o atleta vão ter os objetivos específicos, mas em algum momento você começar a ressignificar esse movimento para o cliente, começar a pensar de uma maneira, de uma abordagem em questão de saúde mesmo, de qualidade de vida, isso é primordial. Isso não vai, talvez, dar um efeito tão grande de diferença nos objetivos, porque esse objetivo ele tem que ser compartilhado também, né? Você tem uma demanda, mas você tem que compreender toda essa demanda e fazer o possível também para manter a qualidade de vida, porque se você focar, por exemplo, chega um paciente que ele tem dor crônica, ele tem uma sensibilização do sistema muito grande, ou seja, às vezes um estímulo, que é um estímulo normal para uma pessoa que não está naquela condição, para ela vai sensibilizar tanto o sistema dela que ela vai sentir dor. Então a dose, mesmo que seja uma dose baixa, para ela está muito. Então você prefere falar, não, ele tem que hipertrofiar, então eu tenho que jogar a carga X e não pensar nas outras condições dele, ou não, vamos devagar, mesmo que agora eu não atinja o objetivo principal, eu vou fazer ele ter confiança no meu trabalho, eu vou fazer ele entender que o exercício é bom, que o exercício é seguro, porque muitas vezes as pessoas acham que o exercício não é seguro, que machuca, e o exercício, na verdade, para dor crônica, principalmente as dores crônicas primárias, né, fibromialgia, dor lombar em específico, o exercício físico é padrão ouro para tratamento. Então, assim, ele precisa daquilo. Então, você tem que ressignificar todas aquelas condições para depois você chegar num objetivo que às vezes até ele quer. Mas você não pode já ir direto com sede ao pote, senão ele não vai fazer. Boa. Dá um exemplo aqui da prática, Camila, acho que vai ser legal aí para a galera ver. Então, vamos supor, eu tenho um aluno meu lá, já treina comigo há um tempão já, e um dia específico ele chegou lá para fazer o agachamento. Primeiro movimento, ele, nossa, senti uma dor aqui no joelho. O que, de forma geral, aí o profissional pode fazer? Continua fazendo, diminui a carga, para na hora e nunca mais faz agachamento? O que ele pode pensar aí? Então, eu acho assim, durante o movimento, se ele sentiu, isso pode ter, a gente tem que entender o contexto. Entender a demanda, capacidade, que isso é importante. Vamos pensar, porque assim, quando a gente pensa em dor, a parte biomecânica é uma fatia do bolo. A gente não exclui a parte biomecânica, porque às vezes também todo mundo fala, porque a dor ela tem caráter cultural, social, as relações patoanatômicas, patológicas já não conseguem explicar mais por que a dor acontece. Ou seja, hoje em dia a gente não pode pensar na dor como uma questão linear. Por exemplo, eu tenho uma protrusão de ombro, então eu vou ter uma dor na região de trapézio. Isso não existe, a gente sabe que isso já caiu por terra. Então, assim, a gente não pode fazer essas relações lineares por conta disso, por a dor ter um fator multidimensional, ela não é unilateral, né? Então, mas existe também o exagero de achar que assim, a gente só pensa, então, em relação ao biopsicossocial, que é o modelo que a gente hoje, a gente só pensa no psicossocial, esquece do bio. A gente tem que lembrar que a questão biomecânica, ela faz parte do processo também. Ela só não é o processo, que muitas pessoas acham, que tudo está, né, na questão biomecânica. Mas se você tem esse cliente que fez, às vezes ele pode estar caindo nessa situação, ele está muito tempo sem treino, aquele movimento ele não está acostumado a fazer no dia a dia, então pode ser apenas um ajuste de angulação, que mude você dá o estímulo nociceptivo em outros locais e ele se adapta a isso, porque o sistema, ele habitua, né? A gente tem a habituação e a sensibilização. Igual eu estou sentada aqui agora, se eu ficar muito tempo sentada numa mesma posição, e vocês também, naturalmente a gente vai começar a mexer o corpo.
Ou seja, aquilo não é uma dor, mas aquilo está gerando um estímulo, muitos estímulos nociceptivos, que aquilo começa a mexer um pouco com a gente, não chega a ser dor, mas começa a incomodar. Então, o que a gente faz? A gente muda naturalmente, o sistema manda a gente mudar a posição, para a gente se ajustar novamente e tá tudo ok. E a gente vai habituando a esses estímulos. A gente tem estímulo nociceptivo o tempo todo. O que acontece na dor é que a gente tem uma sensibilização. Então, por algum motivo, pode ser motivos tanto biomecânicos ou também em questão do sono, da inatividade física, ele pode estar sensibilizando naquele momento mais do que o normal. Às vezes, um ajuste de posição já é capaz dele habituar e tá ok. Agora, se você tem, olha, eu fiz todos os movimentos, eu fiz outros tipos de exercício, não doeu. Sempre que eu faço esse exercício, dói. Não importa a posição que eu fico, isso dói. Aí a gente tem que começar a entender se tem algum processo biomecânico ali, se esse estímulo, às vezes a demanda, a capacidade não está aguentando, ou seja, tem que tirar um pouquinho a carga, ou diminuir o número de repetições para ver se ele se adapta. E jamais parar, né? Não é parar de fazer. O cliente não precisa parar de fazer, você não realiza esse movimento porque se sentiu dor, de forma alguma. Aí você pode até gerar um efeito adverso dele no sentido assim, olha, isso é perigoso para você. Se você fala assim, não faça, ele já entende, às vezes o cliente já entende, não, isso aqui é perigoso, então não posso fazer. Aí, às vezes, ele reproduz isso até em casa. Não, lá eu fiz, doeu, então não vou fazer que dói. Ele começa a tentar moldar isso para fazer de uma maneira diferente para não utilizar. E a gente tem que fazer os movimentos. Então, assim, às vezes só um ajuste é necessário, às vezes precisa ajustar a ficha mesmo, no sentido de carga, de repetições, e às vezes, se naquele momento está incomodando, começa a moldar o exercício de uma maneira mais funcional. Às vezes faz aquele exercício em uma outra posição, de uma outra maneira, ver se aquilo, trabalhando o mesmo grupo muscular, mas em outro exercício. E você vai adaptando e depois volta para aquele exercício, não deixa de fazê-lo. Que pode ser em algum momento aquele sistema está mais sensibilizado, mas isso pode passar, tá? Perfeito. E isso é o mais legal de ver assim esse posicionamento da Camila, é ver como que é importante você ter uma visão multidisciplinar, né? Porque geralmente não vou colocar essa palavra não, que pode acabar atingindo muitas pessoas, vamos botar assim, tem muitos casos de profissionais da fisioterapia que falam assim, o aluno sentiu dor fazendo exercício físico na musculação, tem que parar de fazer, ou então tá fazendo errado, né? E assim, mas a gente tem que ter uma visão mais completa, né? Que às vezes não é isso, né? Às vezes, igual a Camila falou, é uma adaptação fisiológica ali que está passando, né? O corpo está se adaptando àquele movimento, né? Então, tudo isso dá para ser assim, não é tão assim definitivo, né? Duas chances, ou tá sentindo dor e tá tudo errado, ou não tá sentindo dor e tá tudo certo, né? E nessa mesma ideia que a gente está desenvolvendo aqui, eu queria fazer uma pergunta, Camila, relacionado a dores que os alunos sentem no dia a dia, né, tanto dentro e fora da academia. Você acha que existe alguma dor considerada saudável? Querendo dizer assim, vamos supor, essa dor que o aluno está sentindo, está tudo bem com ele, pode estar até incomodando ele e tal, mas essa dor não vai acometer ele nenhum mal. Você está entendendo? Existe algum tipo de dor assim? Ou qualquer dor que o aluno sinta na vida dele, tem alguma coisa de errado que a gente deve adaptar, habituar? O que você acha sobre isso? O que você vê na sua prática profissional? Olha, como a gente compreende que a dor, ela não é só pela própria definição, não necessariamente tem uma lesão real, a gente começa a compreender que em clientes que têm dores persistentes, isso pode ser uma mal adaptação, uma disfunção do sistema nervoso. Ou seja, a dor, ela não está acontecendo porque o tecido está sofrendo. Ela está acontecendo por alguma questão disfuncional nesse processo, tanto aferente como eferente, nesse processamento desse estímulo nocivo. Isso está errado em algum momento. Pode ser tanto lá na entrada, né, um cliente que tem uma sensibilização periférica disfuncional, porque a sensibilização ela é fisiológica. Mas a partir do momento que acabou o estímulo, que aquilo se regenerou, que está tudo ok, isso tem que passar. Quando isso se mantém, isso tem uma duração maior, é a mesma coisa da dor. A dor ela é importante, a dor é um fator de proteção. Então, se eu torci meu pé,
Eu vou ter aquela dor como fator de proteção. Ninguém vai me ensinar a mancar. O meu próprio sistema já vai mandar a dor, já vai me adaptar para eu mancar, para eu não jogar carga, e isso tudo vai regenerar o tecido e vai voltar à vida normal. A partir do momento que isso já regenerou, já melhorou, e eu continuo sentindo dor, e às vezes eu continuo até mancando, concorda comigo que isso é algo disfuncional? Já passou da proteção? Então a dor, ela já não, a gente tem a dor boa, né? Que seria essa dor mesmo de proteção, mas a gente tem essa dor disfuncional. Então, a partir desse momento, a gente começa a compreender que essa dor, ela não está ocorrendo por conta de uma lesão. Ou seja, um cliente que tem uma dor persistente e sente dor quando está fazendo exercício, não é porque ele está lesionando, nem sempre é porque ele está lesionando, é porque esse sistema não está funcionando bem. E o que ajuda esse sistema a funcionar bem? Uma das coisas, né, que a gente tem várias técnicas para isso, mas o exercício físico. Então, a gente vai ter que respeitar esse processo de dor, logicamente, não, então ele está doendo, mas não tem nada. Não, tem um processo disfuncional ali que o sistema nervoso dele está entendendo aquele processo de uma maneira errada. A gente vai ter que, devagarzinho, organizar para ele começar a melhorar esse entendimento, digamos assim. E o exercício vai ajudar nisso, mas eu também não posso desconsiderar que ele não está com dor, ele está com dor, isso é real, isso é neurofisiológico. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso parar de fazer o exercício porque ele está com dor. Eu tenho que fazê-lo compreender que, olha, isso está doendo, a gente vai no seu limite de dor, pode doer um pouquinho, mas depois isso vai melhorar, esse movimento é seguro para você, não precisa ficar com medo. Então, vamos aqui, isso aqui dói. Se for uma dorzinha 2, 3, você utiliza essas escalas, isso é legal você utilizar na sua prática clínica, né? A escala visual de dor, olha, 2, 3 aqui, tá tranquilo, pode fazer, não tem problema, porque isso não vai te machucar e tudo. E depois ele vai melhorar, porque os efeitos do exercício, né, a própria liberação dos endógenos vão fazer que ele melhore. Então, esse processo é que o educador físico ou o profissional que estiver atuando, ele vai ter que ter esse jogo de cintura no sentido de compreender como funciona e de passar essa segurança para o cliente. Então, nem toda dor ela é ruim nesse sentido, igual você perguntou. Ela pode existir durante o treino. Logicamente, se você estiver sentindo dor muito alta, isso vai gerar um estresse no sistema, vai sensibilizar mais ainda e ele vai piorar aquele quadro de dor. Então, a dose, ela é muito importante no processo do treino. Não sei se eu respondi sua pergunta ou se Respondeu. Não, e achei muito interessante o que você falou da perspectiva da dor, né? Tem gente que associa a dor 100% a coisas negativas, né? Mas se a gente tenta mudar um pouco essa perspectiva, fez muito sentido para mim aqui agora o que você falou, porque se a gente parar para pensar assim, a pessoa está sentindo dor, é porque tem alguma coisa irregular ali. Ela pode pensar assim, se eu estou sentindo alguma dor aqui, vamos supor, minha aluna chegou hoje na academia e ela está com dor no pescoço porque dormiu mal. Tem gente que vai associar isso tão negativamente, vai falar assim, não, para resolver isso eu vou tomar um anti-inflamatório, vou tomar um relaxante muscular e para tentar resolver os sintomas. Mas se ela vê de uma perspectiva mais positiva, ela pensa assim, eu estou sentindo dor porque tem algo errado, né, na minha rotina, às vezes na hora que eu estou trabalhando aqui sentada, na hora que eu estou dormindo, estou numa posição errada, então eu preciso melhorar isso, né? Então acho que essa perspectiva mais positiva da dor vai até além, né? Vai até a parte do dia a dia da pessoa, vai a parte assim das atitudes que ela vai tomar em relação a essa dor, né? E eu penso assim, eu falo isso muito com meus pacientes. Ontem, eu vou dar um exemplo prático. Eu estou com uma dor cervical, venho tratando essa semana, eu mesmo me tratando de uma dor cervical. E qual que é o principal, o que eu fiz, principalmente para melhorar essa dor? Fui para academia, fiz exercício físico, porque a dor, eu sei os caráteres, tanto físicos, no sentido assim, eu perdi muito peso, eu estou dormindo mal porque eu estou com um filho pequeno, naturalmente o seu sono ele piora um pouco, e eu fiquei muito tempo inativa,
Então, assim, meus músculos já não suportam o peso dele no sentido de ele já está com quase 11 quilos, e eu sei que toda essa demanda de estresse, de falta de sono, eu não ter força mesmo para suportar aquela demanda que me é oferecida, eu comecei com essa dor. Então, assim, eu vou tomar um anti-inflamatório para quê? Nesse caso, eu vou tomar um anti-inflamatório para quê? Se eu vou trazer vários efeitos adversos para o meu corpo, se eu posso tomar atividade física, digamos assim, né? Então, vou para academia, faço exercício e estou melhorando. Esse está sendo o meu tratamento que está funcionando. Então, assim, você ressignificar isso com o cliente é muito importante, porque essa relação muito direta que a gente faz de postura e dor, a hérnia, dor, isso já caiu por terra. A gente já tem que começar a compreender todo o processo. Muitas vezes a gente não encontra 100%, né? São muitas demandas que às vezes até a pessoa não consegue identificar. Mas a gente tem que ser humilde de trabalhar na incerteza também. Tipo assim, eu não necessariamente eu tenho que dar uma causa para a dor do meu paciente, eu tenho que dar um caminho para ele. Logicamente que eu vou, assim, eu sei que esse é o caminho, mas eu não posso, porque às vezes a pessoa chega querendo uma causa, olha, você está com dor lombar porque você tem hérnia, você está com dor no joelho porque você tem lesão no menisco. E em relação à dor, a gente não pode fazer isso porque está errado, isso está errado. Então a gente tem que entender o contexto e muitas vezes entender, olha, eu não sei 100% o que é, mas eu sei o mecanismo de dor, eu sei a maioria das coisas que estão influenciando nessa dor, então eu vou oferecer um caminho. Você vai na literatura, busca as melhores evidências possíveis para aquela situação e fala como eu posso atuar bem, como eu posso ser um bom profissional aqui. Dessa forma. Então, assim, porque muitas vezes a gente quer dar uma resposta, e em relação à dor, a gente nem sempre vai ser, na verdade, quase nunca a gente vai ser preciso. Isso, não vai ser. Legal. E no dia a dia aí, Camila, quando que o profissional de educação física tem que passar esse cliente, né, pro fisioterapeuta? Fala, não, esse daqui não tem jeito, não sei o que está acontecendo aqui, a dor tá tanta. Quanto que você acha assim que ele já tem que sair de cena, vamos dizer assim, né? Eu acho assim, quando você tem um cliente que está com uma dor persistente, que dentro de um quadro você está fazendo dentro do seu planejamento, você está fazendo tudo que tem à disposição de ferramenta para aquilo melhorar, aquilo não está tendo uma resposta, um prognóstico que você esperava, assim, entendeu? Eu uso prognóstico mais na minha área, mas assim, uma resposta do que você esperava. E você está tendo todas essas abordagens, isso não está evoluindo bem, ou está piorando, aí é sinal de um profissional dar uma olhada, entendeu? Seja médico, seja fisioterapeuta, dependendo do caso. E uma outra coisa importante que não chega, é porque na média, na média, a gente não tem clientes, pacientes graves. Se a gente for pensar numa média, a gente consegue solucionar bastante coisa no sentido assim, de dar um caminho, de dar uma orientada. Então, muitas vezes a gente joga todo mundo para a média, mas pode chegar em algum momento para o educador físico, alguém que teve algum tipo de lesão ou está com algum tipo de dor que seja uma bandeira vermelha. E o profissional de primeiro contato vai ser o educador físico, porque é aquela pessoa que fala, comecei com uma dor ali insidiosa, devagarzinho ela está começando a aumentar, você não vê muita relação com a mecânica, sabe? Mudou não. E você vai ver naquilo ter um curso que não é o natural. Você vai tratar isso como uma dor simples, sabe? Isso é muito importante para a gente, porque agora tanto fisioterapia quanto a educação física transformou muito em profissionais de primeiro contato, né? Então, assim, é importante você saber essas questões de dores, até para quando sair muito de um padrão que você está acostumado, se você faz uma avaliação, uma sistematização dentro da sua avaliação boa, se aquilo sai muito, você vê que aquilo está diferente, tem que indicar para dar uma olhada, porque pode ser uma bandeira vermelha que está acontecendo ali, você está deixando passar por achar que dor é dor. Então, quanto mais você, igual eu falei lá no início, quanto mais você tiver
ferramentas para falar sobre dor, quanto mais você vai entender sobre dor, mais você vai conseguir encaixá-la num perfil, né? Isso é abrangente, mas mais você vai compreender esse processo para quando aquilo sair muito daquela situação, você ligar um alerta. Olha, isso aqui está diferente, isso aqui pode ser uma coisa que chegou e está perigosa nesse sentido, assim, é melhor indicar. Então, nesses casos, e dor também, por exemplo, de neuropatia, né? Essas questões mais de somatosensorial. Se você tem uma dor que irradia, que piora quando você joga carga, que você faz aumento de compressão, ela piora e ela tem um caminho, né? O caminho do nervo, isso daí pode ser uma radiculopatia. Então, isso tem que indicar também, porque aí tem que dar uma avaliada, porque aí teria que fazer uma avaliação neurológica, né, de sensibilidade, de força, de reflexo, para saber se aquilo é uma radiculopatia mesmo ou se tem outras coisas interferindo. Aí o profissional competente que vai realizar isso, mas o educador físico tem total capacidade de identificar para que caminho que isso está acontecendo, entendeu? Não, legal. Vou até trazer uma outra da prática aí, que eu acho que é legal. Foi até uma seguidora nossa que mandou, né? Eu estava em alguma live lá, estava conversando com o Renato, e eu estava comentando que eu já tenho 2 hérnias de disco e já fiz maratona, né? Aí ela mandou mensagem falando, não, como que você conseguiu? É impossível, eu tenho hérnia de disco, eu não consigo correr e tal. E aí eu estava explicando para ela que seria interessante ela ir aos poucos, né, se expondo aí ao treinamento de corrida, não precisava, ela não ia chegar agora, ia tentar do dia para a noite fazer 10 quilômetros, por exemplo, né, mas que ela não deveria, pelo fato de em 10 minutos ela sentir alguma dor, que ela tem que parar de toda forma, né, acho que esse é o formato correto da gente lidar com essa dor, certo? Sim, é isso mesmo, porque assim, eu acho que a gente está passando da hora desse mito acabar, né? Você tem hérnia, você não pode movimentar. Isso aí já é uma coisa, você tem uma degeneração. Lógico que tem a minoria, né? Que são hérnias que realmente precisam do cuidado maior, por isso uma boa avaliação vai fazer essa triagem, né? Descartar todas essas bandeiras vermelhas, mas na maioria esmagadora, gente, isso, é você conseguir, o educador físico ir devagarzinho fazendo essa demanda, essa balança demanda e capacidade se adaptar, é o volume de treino tendo uma evolução constante, né, não sair igual você falou, se você não tem uma capacidade, você quer correr uma maratona e não tem condições disso, e mesmo com hérnia ou sem hérnia, de qualquer jeito, você tem grandes chances de acontecer alguma coisa, porque o seu corpo não está suportando aquela demanda, mas pode e deve movimentar. Perfeito, né? Não, eu acho isso muito interessante, até porque eu tenho. Eu lembro sempre de 3 casos de aluna minha, que são 3 alunas diferentes, né? E as 3 sentem dores frequentes, geralmente cervical e torácica. E é muito engraçado como que elas lidam com isso, né? Porque uma delas sente essa dor, assim, basicamente no dia a dia. Ela já foi em diversos fisioterapeutas e médicos e eles falam assim, ó, tá tudo bem com você, só que essa dor realmente, ela vai ter horas que ela vai ativar mais, tem horas que não, e ela vai lidando com isso. Mas assim, vai em todos os treinos, não falta nunca, tudo 100%. Tem uma outra aluna que ela tem, assim, dores absurdas e às vezes ela tem algumas crises de dor que ela não consegue nem ir na academia porque realmente está impossibilitada, né? Ela simplesmente não consegue mal levantar de uma cadeira e tal. Ela chega ao ponto de ter que fazer aqueles bloqueios, né, de dor, de anestesia para conseguir, né, conseguir fazer as atividades dela do dia a dia. E uma outra aluna que, assim, sente dores, tem crises, só pelo fato dela ter sido diagnosticada com hérnia, ela se coloca como, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então ela decide o que ela pode ou não pode fazer, entendeu? Ninguém nunca orientou nada a ela sobre isso, mas ela fala assim, não, eu não posso fazer esse exercício não porque eu tenho hérnia. Né? Então, assim, aí você vê como que é importante, né, os profissionais, e aí tem que incluir os profissionais de educação física, igual a Camila falou, que são de primeiro contato também, né, em saber educar os alunos corretamente sobre isso, né, porque você vê, as 3 alunas sentem dor, né, tudo bem, cada uma na sua intensidade, né, mas a reação delas é completamente diferente em relação àquilo, por quê? Porque às vezes elas nem sabem o que significa, né? E igual a Camila falou, esse mito, né, tenho hérnia, não posso fazer mais nada, tenho que ficar deitado o dia inteiro, né?
É muito, assim, você descobre hoje que você tem hérnia, para muita gente é desesperador, achando assim, nossa, nunca mais vou ter uma vida normal, né? E, assim, é importante esse processo que a gente está fazendo educacional de saber sempre avaliar, também para nunca perder a mão para o outro lado, de falar assim, não, hérnia é irrelevante, vamos embora, vamos treinar à vontade, né? E saber dosar, né? E é isso que eu falo, é chato, é difícil a gente entender dessa parte, porque tem que estudar, você tem que se aprimorar, mas é isso que faz a gente ser profissionais qualificados, né? É o que eu sempre falo, né? Um exemplo que eu uso muito de uma palestra que eu ouvi do Rodolfo Pérez, que é um nutricionista, ele fala assim, nós que somos profissionais da saúde, nós temos que atender os nossos alunos como se fossem algum profissional da saúde atendendo o nosso familiar. Então, vamos supor, quando meu pai e minha mãe vão a um fisioterapeuta, vão a um nutricionista, vão ao médico, eu gostaria que eles fossem muito bem atendidos. Então, é dessa maneira que eu atendo os meus alunos, da melhor maneira possível, né? Mas eu gostei muito dessa relação que a gente fez da dor como limitador de você praticar o não exercício físico, que eu acho que quebra muitos mitos hoje em dia, né? A pessoa que já sente aquela dorzinha e fala assim, hoje eu não vou na academia porque eu tô sentindo dor, né? E acha que, assim, não pode sentir dor nunca, que a dor é 100% errada, que dor é sinal de que ela está exigindo muito, só que tem muita coisa aí por trás da dor, não é simplesmente assim, tô ou não tô com dor, né? E a educação em dor, logicamente que isso engloba vários processos, né, quando a gente fala em educação em dor, mas nós profissionais podemos, mesmo que seja fazendo pouco em relação a isso, que quando a gente fala isso, a gente às vezes tem que envolver um psicólogo, porque tem dores que são mais complexas, né? E essas dores primárias, elas requerem mesmo, assim, olha, tem que ter um psicólogo atuando junto, tem que ter um nutricionista atuando junto, para a gente conseguir fazer a pessoa melhorar daquela condição. Então, assim, existem esses fatores mais complexos e isso é importante a gente entender para cair no que eu já falei, porque muitas vezes a gente não é que a gente tenha que valorizar, supervalorizar a dor, mas a gente tem que entender que a dor daquela pessoa é real, ela não está inventando dor, porque senão cai também tudo, dor, tá doendo, mas vamos lá. Não, aquilo para ela tem um impacto na vida dela, aquilo tem uma importância, a gente tem que dar valor a isso. Então, a gente tem que ter esse feeling mesmo de, olha, vamos fazer aqui, tá doendo, mesmo que você saiba que aquilo não está sendo lesivo para o cliente, tá doendo muito, você está sentindo muito dor hoje? Porque às vezes ele está num dia que a sensibilização do sistema está lá em cima. Poxa, então vamos fazer de outra forma, vamos, sabe, esse cuidado de ajustar o treino que muitas vezes tem que ter. Para que tem que ser daquela forma porque tá lá? Não, então vamos fazer isso. Se não deu para trabalhar esse grupo que não tá legal, vamos trabalhar outro. O importante é ele se movimentar, porque a gente sabe dos benefícios do exercício para ele, do pós-exercício. Então, o profissional da saúde tem que ter essa sensibilidade mesmo, sabe? Isso a gente vai pegando na prática, de compreender a dor, de saber que o exercício é importante e de fazer essa educação com o paciente. Porque existem vários estudos mostrando que você pegar um grupo e fazer só educação em dor, e você pegar um grupo e fazer, colocando aqui na fisioterapia, um trabalho de fisioterapia específico, X para uma determinada população, o resultado é praticamente o mesmo em alguns grupos. Então, assim, você educar, ele compreender que aquilo não está sendo ruim para ele, que aquilo não é lesivo, que é seguro. E isso, às vezes, é um processo, mas se ele compreender isso, você pode ter certeza que ele vai mudar a conduta, o pensamento dele frente à dor, e isso já vai mudar todas as conexões, falando em neurofisiologia, que vai alterar esse processo do sistema nervoso dele. Então, assim, isso é uma sensibilidade que a gente vai pegando devagar, cada cliente vai ser de um jeito igual, se você falar, vai ter o cliente que vai sentir dor, vamos embora, bola para frente, ele mesmo já se joga e vai ter aquele que aquilo vai tomar uma proporção na vida dele, um impacto que é uma coisa que ele só enxerga a dor, é como se existisse a dor na frente dele. E isso ele não está de firula, ele não está de brincadeira, aquilo tomou essa proporção na vida dele, por N fatores. E a gente vai ter que compreender isso, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que incentivá-lo, arrumar um meio de incentivar e de colocar essas questões para ele, que é importante ele fazer o exercício. E daí a gente compreendendo melhor como funcionador, a gente vai ter mais arsenal de palavras e de convencimento para mostrar para ele essa situação. Boa. Vou fazer mais uma pergunta aqui, Camila, de algo específico assim, mas é bom que a galera já entende como um todo também. Lógico.
Uma pergunta que a galera faz muito é de, poxa, meu aluno tem aquela famosa dor lá do nervo ciático, né? Então, pô, ele está sempre ali puxando a perna, sempre com aquela dor. O que o profissional pode fazer? Ele pode trabalhar todos os exercícios? Vai ter algum exercício específico que vai melhorar essa dor? Como que funciona isso? Se a gente for pensar na compressão do ciático, a gente pode ter uma radiculopatia, né, uma compressão lá na base, na saída, ou o nervo ciático ele pode ser comprimido ao longo do seu trajeto. O piriforme é um dos locais que ele pode ser comprimido. Então, a gente tem duas condições aí. Uma que a gente está tratando de uma radiculopatia mesmo, por uma hérnia, por algum edema local, né, ou se você está tratando de uma questão mais, a gente chama de troncular, mas no trajeto do nervo por uma questão, às vezes, muscular, que não está deixando esse deslizamento do nervo acontecer, e isso está gerando uma sintomatologia nessa região, tá? Uhum. Se você fizer, aí cabe uma avaliação, né? Se você fizer uma avaliação neurológica completa, né, de força, sensibilidade, reflexo, e isso não for constatado uma radiculopatia, e você tiver essa sintomatologia, você pode ir trabalhando com ele para ir devagarzinho, olha, evitar estirar o local, porque o nervo, ele nesse momento, se ele for estirado, ele vai aumentar a sintomatologia, então fazer movimentos que você afaste inserção e origem, digamos assim. Uhum. E você pode trabalhar outras coisas, né? Outras áreas, braço, a perna em alguns outros grupos musculares, enfim. Agora, se você, na sua avaliação, se sentir que isso pode ter um caráter de radiculopatia, aí você tem que indicar para fazer uma avaliação mais completa. Mas se isso for um padrão crônico, olha, eu tenho essa dor aqui, deve fazer vamos colocar 1 ano que de vez em quando me dá uma dor, porque muitas vezes o paciente ele não consegue interpretar, ele fala que ele está com isso, mas porque ele viu no Google, porque alguém falou que isso é do ciático, é comum, porque se falaram que se der dor na região glútea é do ciático, e às vezes é dor local, não irradia, não tem nada relacionado a uma região neuropática, entendeu? Então, primeiro é identificar se existe mesmo esse tipo de dor, porque às vezes ele colocou esse nome, mas não é, né? E se for, e principalmente se ela for mais de caráter crônico, pode trabalhar. Você vai respeitar a limitação do tecido. Se você fizer um movimento que isso aumente o sintoma dele, aí já não é legal. Então, se você, isso aqui, olha, agora você está fazendo isso, está aumentando eu estou começando a ficar com uma dormência, tá irradiando. Aí você já vê que você já está começando a interferir nesse processo. Então, você não é legal você fazer esse tipo de movimento, mas você pode trabalhar. Isso não é impeditivo de você trabalhar, salvo nos casos que precisam de uma avaliação mais aprofundada, né? Boa, perfeito. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para a Camila, que é o seguinte: quando os nossos alunos aqui da CIT, que são estudantes e profissionais de educação física, me perguntam como prevenir as dores, né, dos alunos, aí eu sempre falo o seguinte, né, qualquer articulação do corpo, se a gente priorizar alguns aspectos físicos dela, a gente vai estar fazendo um trabalho de prevenção, que é manter sempre a articulação com boa flexibilidade, boa mobilidade, boa força, boa resistência, né? E eu acho que tem mais uma coisa que eu sempre falo, como é que é? Flexibilidade, mobilidade, força, resistência e eu acho que é movimentação adequada durante os exercícios, né? E então, se a gente manter esses fatores, eu sempre falo assim, a gente está fazendo um bom trabalho de prevenção, né? E existe mais alguma coisa que você indicaria para um trabalho de prevenção de dores na musculação? Vamos colocar dessa forma? Quando a gente fala em prevenção, ainda mais em relação à dor que ela é multidimensional, eu vou falar do caráter coisa, né? eu vou falar esse é o caráter biomecânico, tá? Sim, mas sim, assim, sim. A gente não tem como muito prevenir nesse sentido, porque a dor ela é uma resposta do sistema nervoso central que vai ter influência da questão emocional, da questão cultural, social, então isso tudo, se está num período de inatividade física, isso favorece a dor, favorece a sensibilização, se não dormiu bem, se está no estresse, isso tudo vai estar influenciando naquele momento a pessoa sentir dor ou não. Isso colocando além da lesão, né? A gente tem as lesões traumáticas, que é tecidual, né? Isso, assim, eu estou falando mais dessa outra questão. Agora, pensando no caráter biomecânico,
eu acho que é esse caminho que você falou, ele é bem interessante, porque quando a gente pensa no caráter biomecânico, se eu for pensar numa questão de prevenção, a gente pensa em demanda-capacidade. Então, se você trabalha força, resistência, flexibilidade, você está dando uma capacidade maior àquele corpo de fazer no seu dia a dia, eu preciso agachar, eu preciso varrer debaixo da cama, eu preciso guardar, eu preciso pôr minha roupa no varal. Se você não tiver uma boa mobilidade, se não tiver flexibilidade, se não tiver força, aquilo pode se tornar uma sobrecarga a mais naquele sistema. Então, se a gente for pensar numa prevenção do ponto de vista biomecânico, eu acredito que essas qualidades físicas treináveis que você falou, elas são bem interessantes para a gente melhorar o equilíbrio da balança. Eu acho que seria nesse sentido. E é até legal a tua resposta, né? Porque assim, não tem jeito, né? A gente sempre vai tentar cobrir de todos os lados, mas é óbvio que o assunto dor já ficou bem claro para o pessoal até agora, que é altamente complexo e tem muitas variáveis envolvidas, né? Mas achei muito interessante da tua resposta, até a parte que você fala que a gente desassociando, né, só a parte biomecânica, tem várias outras coisas que o aluno deve prestar atenção também, para manter, para prevenir a dor, vamos dizer assim, né? Uma alimentação adequada, né? Ter um sono adequado, um espaço para onde ele dorme adequado, né? Desde ter cama, travesseiro, tudo adequado. Então, assim, esse fator que você citou, multidimensional, se eu não me engano, foi o termo que você usou? Isso. Então, eu acho que é um ponto importantíssimo para a gente alertar os alunos também, né? De a gente, às vezes, sair da academia e falar com ele que existem outros fatores do dia a dia dele que podem estar influenciando a dor. Até o próprio estresse, né? O fator emocional ali muito forte influencia diretamente nas dores, né? Quantas vezes eu já vi aluno que chega com dor na academia porque teve um dia muito estressante, porque não está conseguindo dormir direito, e aí vira aquela bola de neve, né? E às vezes esse aluno até é o aluno que falta academia, e aí seria um momento excelente para ele, tanto de lazer, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, né, biomecânico, mas ele acaba perdendo. Mas fica essa dica aí para os profissionais, estudantes que estão acompanhando a gente, né, de prestar atenção não só na parte biomecânica, que é importantíssimo, como a gente já citou, mas também nos outros fatores que podem influenciar aí. Assim, o desfecho dor, ele é muito complexo, mas a gente consegue abordar várias coisas, e é o que eu falei, muitas vezes apresentar um bom caminho. Então, assim, igual a alimentação. A alimentação, ela tem que estar, tanto a fisioterapia quanto a educação física, tem que estar junto. Se você pega uma pessoa que está num estresse, já está com cortisol de maneira alta o tempo todo, né? Você já tem toda aquela situação que o cortisol gera para o corpo. Você tem que, ele não está dormindo bem. Então, aqui todos os hormônios que tem que ser sintetizados, tudo tem que estar acontecendo durante a noite, não está acontecendo. O cara não está fazendo exercício físico direito, faz uma vez, daqui a 10 dias. Qual que é a chance, assim, se a gente for colocar na balança, desse cara ter dor e o outro que está fazendo tudo certinho ter dor, colocando sem ser uma questão traumática, né? Qual que é a chance desse ter dor? Vai ser maior dele. Então, agora, o quanto cada coisa está influenciando no processo, aí é difícil da gente mensurar, por conta da dor ser um produto de várias conexões do sistema nervoso central. Como ele vai interpretar isso e vai gerar, aí já é uma questão mais complicada, mas a gente consegue identificar os pontos que podem estar diretamente influenciando isso e trabalhar em cima disso. E o educador físico pode fazer isso. Como é que está seu sono? E são perguntas simples, básicas, que pode mudar toda uma conduta de treino naquele dia, né? Você pode ter que adaptar aquilo, dependendo do que ele te relatar durante o treino, você vai fazer uma adaptação ali, às vezes, boba, de dosagem, né? De treino, de tipo de exercício, que às vezes pode trazer um benefício muito maior do que ficar insistindo numa coisa por achar que a dor é psicológica, digamos assim. E isso é até legal que você citou, né? Porque a gente fala muito disso aqui na Sítios, né? Em relação a como que a gente vai lidando com essas situações dos nossos alunos, como que a gente vai identificando cada fator desse, e o personal trainer, às vezes, se a gente compara o personal trainer com, por exemplo, até o próprio fisioterapeuta, que às vezes assim, o meu aluno que faz fisioterapia, ele vai 1, 2 vezes na semana na fisioterapia. O personal trainer, às vezes, vai estar com o aluno diariamente, né? Então, se ele estiver cobrando do aluno, não só cobrando, né, mas incentivando o aluno diariamente,
né, o tratamento dele em geral, ou a melhora dele, fica muito mais, vamos botar assim, facilitada, né? Porque eu tenho certeza, você como fisioterapeuta, você ia adorar poder todos os dias falar para todos os seus pacientes o que eles deveriam fazer, né? E poder incentivar eles diariamente. Só que às vezes para um fisioterapeuta fica mais difícil, né? Porque ele vai atender o paciente ali, às vezes uma sessão semanal, e só vai ver o aluno o paciente depois de 7 dias, né? Então o personal trainer às vezes ele tem um poder muito grande em mãos e ele nem tem a noção disso, né? A gente usa muito o exemplo da nutrição aqui na Sítios, mas agora vale a pena a gente frisar também a parte da fisioterapia, quando o assunto é dor, ou tratamento de dor, como a gente está falando aqui. Porque a gente sempre fala da nutrição no sentido assim, o nutricionista prescreve a dieta e vai atender esse aluno depois de 30 dias, 60 dias, às vezes vai estar ali no WhatsApp para tirar as dúvidas, mas não vai estar em contato constante. Personal trainer, se a gente bota aí um instrutor de academia, encontra com o aluno diariamente na academia, né? Então tem um potencial da gente incentivar muito grande os nossos alunos, né? Eu acho que um outro ponto legal que eu queria aproveitar a oportunidade aqui e falar para o pessoal é essa interação. Eu vou falar diretamente da física e da educação física, mas isso tem que acontecer com todas as áreas. Eu trabalho muito com profissional de educação física, talvez até por ter formado e compreender como esse processo pode acontecer bem legal saindo da físio e indo para o educador físico. Só que isso eu acho que é uma via de mão dupla, às vezes não acontece o contrário também, mas eu acho muito importante o profissional entrar em contato, sabe, assim, se sentiu alguma coisa que acha que pode estar diferente, se ele tem algum outro profissional envolvido, ele trabalha comigo e com mais um profissional, poxa, entra em contato, pergunta, eu tô com fulano aqui, aconteceu isso, você que conhece também o quadro dele, porque muitas vezes a gente se limita a achar que o nosso resolve. Então, assim, quando a gente é aberto a isso, todo mundo ganha, os profissionais ganham, porque o cliente vai ficar mais satisfeito, a gente vai conseguir atender a demanda dele de uma maneira melhor, e muitas vezes eu tenho essa dificuldade porque a minha orientação é dentro do que eu avalio. Eu avaliei aqui, eu tenho alguma orientação, eu passo o que ele vai fazer dentro daquela orientação, já é o trabalho do educador físico. Mas muitas vezes a gente vê que não se dá valor a essas orientações na conduta, entendeu? Assim, às vezes faz, mas vai deixando isso de lado. Então, assim, isso acontece também do educador físico para o fisioterapeuta. Não estou falando que é só de um lado para o outro, mas sim, quando a gente começa a fazer essa troca, todo mundo ganha, isso é muito importante. Cada vez mais eu tenho enviado pacientes para o educador físico, e quando eu tenho esse retorno, eu me sinto segura, porque se eu não me sentir segura, ele vai ter que voltar para mim em algum momento, porque eu não vou estar me sentindo segura em deixar. E eu quero que ele vá. Para mim, quanto mais rápido eu tratá-lo aqui e ele evoluir, para mim é melhor, entendeu? Isso é só coisa da prática mesmo que acontece, que eu acho legal compartilhar. Boa. Perfeito. Só mais uma pergunta específica, Camila, que eu acho que esse é um exemplo bem legal também, que a galera pergunta bastante, que é o caso da fibromialgia aí, né? E assim, que eu acho que é bem icônico do que é a dor, né? E aí, poxa, vamos pensar assim, né? O caso de novo, chegou um aluno ali para mim, tô conversando ali com ele, eu tenho fibromialgia. Aí, normalmente, o cara já dá um passo para trás, né? O que será que eu vou fazer, né? E como que o personal trainer deve trabalhar com esse tipo de pessoa? É totalmente diferente o trabalho? Ele tem que fazer com bem menos carga? Não tem? Como que ele tem que lidar com isso? A fibromialgia é uma dor crônica primária, de caráter primário. Então, assim, ela está a gente coloca, vamos colocar assim, eu gosto de trabalhar em tons de cinza, né? A gente tem do branco ao preto e vai ficando branco, vai ficando acinzentado. Então, a gente, dentro de uma dor persistente, uma dor crônica, a gente vai ter pacientes em vários tons. Então, assim, muitas vezes na fibromialgia, será necessário um trabalho conjunto até com a parte da psicologia, isso daí com a parte médica, com medicação mesmo, alopática, e às vezes com fisioterapeuta. Então, assim, o primeiro ponto é avaliar esse processo de uma forma mais profunda, sabe? Assim, entender há quanto tempo que tem, se ele já faz algum tipo de tratamento, se ele já fez pelo menos fazer uma avaliação com algum outro profissional, com médico, alguma coisa para entender todo esse processo, e ver como ele também
como essa fibromialgia impacta na vida dele, porque geralmente a fibromialgia ela impacta muito, porque tem uma alteração, e já nas doenças primárias crônicas, elas já têm uma alteração estrutural, morfológica, às vezes, diminuição de substância cinzenta, diminuição de substância branca, então já é um caráter, ela já é uma doença por si só. A dor, ela já é uma doença por si só, ela não é um sintoma, um sinal. Ela já é uma patologia porque já envolveu outras alterações no sistema que transformaram esse sinal, esse sintoma em patologia. Então, aí talvez tenha que ter um cuidado maior, não no sentido de não poder fazer exercício, porque aí o exercício físico, igual eu falei, é padrão ouro. Ele precisa fazer exercício aeróbico, às vezes de intensidade até moderada, para conseguir alguns benefícios maiores, mas para a gente chegar nesse ponto, talvez exista uma equipe aí que tem que trabalhar junto. Talvez não todos, mas a gente conseguir perceber qual profissional pode auxiliá-lo. Mas vamos fazer uma avaliação sim, o que você acha e tal. E essa dosagem, por ele ter um sistema nervoso às vezes mais ativo, mais excitado, essa dosagem vai ter que ser muito bem conduzida, porque uma dosagem às vezes um pouquinho maior já é capaz de sensibilizar o sistema com bombardeio de estímulo nociceptivo e vir dor mesmo, né? E a resposta é como dor, porque o sistema dele já está todo alterado, então ele vai interpretando aquilo como dor. O sistema nervoso já dá o produto de dor para ele o tempo todo. Então, eu acho que se eu puder dar uma sugestão, o maior cuidado nesses casos além de fazer também esse processo de conversar, de compreender tudo isso, a dose do exercício. E a dose do exercício vocês não vão achar em livro nenhum, em literatura nenhuma. Vai ser individual, porque vai depender de tudo isso que a gente conversou, como isso está impactando na vida dele. Então, essa dosagem, o profissional de educação física vai ter que encontrar, e às vezes não é simples, tá? Às vezes você dá uma dose e ele agudiza muito, não levantei da cama hoje, você acabou comigo. E pode acontecer, e assim, você vai ter que ter a tranquilidade de saber que aquilo não está sendo lesivo, prejudicial do ponto de vista mecânico, que às vezes você não ultrapassou eu joguei muita carga, mas você vai ter que entender que não foi legal, que você não acertou a dose, mas não se culpar por isso não é fácil de achar. Então, às vezes, por isso que às vezes é melhor você diminuir um pouquinho e um pouquinho aquém, e sentindo isso, ele sentindo segurança no exercício, ele fazendo, e você devagarzinho, mesmo que aquilo você sabe que não está fazendo muito efeito, né, do ponto de vista de treino, assim, mas você sabe que ele está movimentando, então, assim, vamos devagarzinho vai subindo, vai respeitando esse cliente nesse sentido, e você vai ganhando. Então, a dose, nesse caso, ela é importantíssima, e nem sempre é fácil de você encontrar isso. É você ir no feeling mesmo e tentando achar. Boa, perfeito. Tem mais alguma pergunta, Renato? Não, eu acho que deu pra gente tirar várias dúvidas. É óbvio que, assim, quando fala de dor, tem 1000 perguntas, né? A gente quer perguntar de cada articulação, de cada tipo de possível dor. Mas eu acho que para esse bate-papo inicial que a gente fez com a Camila aqui já foi interessantíssimo. E ainda tem um convite que a gente tem que fazer para o pessoal, né? De quem quiser aí ir a fundo nesse tema, né? A Camila já produziu um curso completo lá na Sítios, né, que investiga a fundo tudo isso que a gente falou aqui, aprofundado, com exemplos práticos. Ficou um material bem legal e, como eu falei, não é material que você vai ter em faculdade, né? É material que é para quem é especializado na área, para quem está também no campo de batalha ali, atuando com os pacientes, né? Então, ficou um material excelente, assim, para principalmente quem é educador físico que vai trabalhar no dia a dia aí com o personal trainer, vai ampliar muito o conhecimento dele, né? E esse curso já está disponibilizado lá na Sítios Play para os assinantes. Então, quem tiver a fim de ir a fundo nessa área da dor e exercício físico, né, fica o convite para participar lá da Sítios Play, nossa plataforma de cursos, beleza? Boa, Camila, muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que está ouvindo aí. Pode dar os seus considerações finais aí, Camila. Se tiver as suas redes sociais, quiser divulgar aí o teu trabalho, fica à vontade, tá? Boa. Então, primeiro eu queria agradecer, porque eu acho que é um tema que a gente que vivencia muito esse tema, né, na nossa prática clínica, a gente às vezes acha que está todo mundo falando a mesma língua, mas quando a gente sai um pouquinho, a gente vê que é um tema que ainda tem que ser muito divulgado, e é um tema muito importante, porque
nós profissionais da saúde lidamos com dores, né? Então, assim, em algum momento a gente vai lidar com isso. Então, eu fico muito feliz de poder divulgar um pouquinho, e lógico que é um assunto extenso, né? Tem uma complexidade enorme, mas esse bate-papo eu acho que é legal já para abrir a mente, já para, com certeza, quem assistir esse bate-papo, amanhã já vai pensar diferente quando olhar para um cliente, pegar uma situação dessa, ele já vai ver que tem alguma coisa diferente. E isso já é muito bom, porque isso já mostra que ele está querendo aprimorar e querendo melhorar para o cliente. Então, assim, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, agradeço vocês muitíssimo. E, bem, quem quiser me seguir nas redes é Camila Galdereto Fisioterapeuta no Instagram, fiquem à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição, podem perguntar pelas redes sociais e depois posso deixar meu e-mail também, se quiserem, estou super acessível, porque eu acho que quanto mais pessoas interagirem com a gente e a gente conseguir divulgar esse tema, eu acho que todo mundo ganha. Então, muito obrigada, tá? Pela oportunidade. Show de bola. Obrigado, Camila. Tá? A gente que agradece. Um abraço a todos aí. Valeu, gente.